Eles estão saindo dos filmes de ficção científica para entrar em nossas vidas. Na indústria, na medicina, no ambiente de trabalho, os robôs cada vez mais desempenham funções para facilitar o cotidiano dos humanos. Nesta edição do programa Entrevista, vamos saber como os robôs evoluíram e o que podemos esperar dessas ferramentas incríveis no futuro. Para falar sobre esse assunto, recebemos o cientista e pesquisador Silvio Meira aqui no estúdio. Silvio, muito obrigado pela sua participação. Prazer. Seja bem-vindo. Vamos começar do básico. O que é um robô? Um sistema autônomo feito de elementos computacionais, ou seja, de partes de informática que tem a capacidade de realizar operações matemáticas e simular operações físicas, capaz de entender uma parte do ambiente ao seu redor e agir sobre ele. E que tipos de robôs estão sendo mais demandados pelo mercado hoje? Olha, absolutamente tudo. Você pode imaginar que há robôs no mercado que podem ser usados unicamente para fazer o laço do seu sapato. Você deixa lá, ele entende. Há aspirador de pós, que são robôs. Mas os robôs mais demandados pelo mercado são os robôs industriais, são os robôs usados em linha de montagens. Já é uma história de mais de 40 anos nas fábricas, onde há operações repetitivas que precisam ser realizadas com precisão e por muito tempo. Operações que tipicamente deixariam até o mais determinado dos humanos absolutamente cansado em pouco tempo, e operações perigosas, às vezes dentro de uma fábrica, como você levantar ou mover de um lugar para outro material incandescente, por exemplo, material muito pesado, material que apresenta riscos a humanos pelo simples fato de manipulá-los. Então, há muito tempo que os robôs industriais estão no negócio de montagem na indústria, eles são os mais demandados em qualquer canto do mundo, inclusive no Brasil. Agora, existem robôs mecânicos e a gente também chama esses robôs de busca. São robôs virtuais? Qual é a diferenciação disso? Quando a gente pega a definição, uma definição mais ampla de robô, como essa que a gente discutiu aqui, quer dizer que são sistemas computacionais autônomos que eventualmente podem agir sobre o ambiente físico. Se a gente tirar isso eventualmente e deixar do lado de cá, você pode ter robôs que são só software, robôs virtuais, vamos dizer assim. Então, uma máquina de busca, como Google, é na realidade um conjunto de robôs de software que anda pela internet coletando informação, joga isso num certo silo onde ela é processada, e à medida que a gente pergunta coisas para, aspas, esse robô, ele dá respostas. E você tem robôs que a gente podia ver como, vamos dizer assim, como sistemas inteligentes, como o Watson, aquele sistema que ganhou Jeopardy nos Estados Unidos dos humanos, né? Dos 2 melhores humanos jogadores de Jeopardy em toda a história do programa. A IBM colocou, vamos dizer assim, um conjunto muito grande de contextos, de informação, de situações dentro de não é exatamente um robô, é de uma inteligência artificial que a gente pode chamar de Watson, e que recebe perguntas e, num contexto muito amplo, num contexto muito vago, dá respostas que para muita gente poderiam ser consideradas inteligentes para essas perguntas. Então, a gente pode ter desde robôs que são aspiradores de pó autônomos, que saem por aí limpando o chão, coisas que servem para montar produtos ou sistemas em fábricas, até robôs completamente abstratos como, aspas, Watson. E que tarefas, então, o desempenho dos robôs é melhor do que o dos humanos e vice-versa? Olha, para começar, qualquer coisa altamente repetitiva que tenha que ser executada por um longo prazo, eu acho que vai ser feita por robôs em pouco tempo. Nós vamos tirar os humanos dessas funções. E isso envolve coisas como, por exemplo, dirigir um ônibus. Não é? Você imaginar que o que um motorista de ônibus na realidade faz? Ele cumpre uma rota durante todo o seu turno de trabalho, uma coisa repetitiva. Ele sai de um ponto, vai para o outro, volta, ouve alguém chamando e ele para, e alguém dá a mão e ele para. Quer dizer, essas funções que são repetitivas, que levam a gente a cansar, né? Porque simplesmente você está ali executando
aquela mesma coisa o tempo todo, Mas de tem que novo. tomar decisões inesperadas, né? Mas essas decisões inesperadas, elas estão completamente sob o controle do que a gente podia chamar de robôs com um certo nível de inteligência hoje. Quando você pega Sensores, o né? Google Driverless Car, o carro sem motorista de Google, né, que na realidade é um opcional que você vai poder botar em qualquer carro, com um conjunto de sensores que vão desde laser em terceira dimensão, radares, sonares, informação capturada a partir do próprio Google. Ele pode tomar decisão se tem um pedestre na faixa, se tem um carro do lado, se tem alguém que está cruzando um sinal e o sinal está vermelho para quem está cruzando e mesmo assim ele tem que parar. Essas decisões não são decisões tão sofisticadas assim que software não possa tomar, né? E nós vamos ver isso cada vez mais. E quais são os grandes entraves técnicos para que a gente construa robôs cada vez mais sofisticados? Em que áreas que elementos de um robô, né, da construção de um robô, a gente ainda tem que avançar mais? Olha, o que a gente podia dizer de cara é que qualquer coisa que envolva o que a gente chama hoje de intuição humana é uma área nebulosa para você colocar robôs lá. Mas o que é intuição humana? Existem estudos que mostram que sistemas de informação baseados em conceitos de inteligência artificial, tratando conjuntos de dados cada vez maiores, mais amplos e mais dispersos sobre variados contextos que são necessários para você tomar uma decisão num negócio, por exemplo, começam a desafiar o que a gente chamava de intuição humana. Se a gente olhar para sistemas robóticos, por exemplo, de dirigir um avião, né? Um piloto automático é um robô. Um piloto automático é um robô que tem uma certa, entre aspas, inteligência, que não fica lá na cabine do avião, fica disperso pelo avião todinho, em múltiplos sistemas computacionais que funcionam ligados em rede, que capturam informações sobre o avião e o contexto, o ambiente no qual ele está voando, e voam um avião sozinho. Você tem automóveis hoje que podem dizer para você, ó, não dobra à direita aqui porque tem um carro do seu lado. Se você tenta dobrar à direita, ele volta para você e diz, tem um carro do seu lado, não faça isso. Porque ele está vendo uma coisa que você não está vendo. Você tem câmera para olhar para trás, você não está vendo um ponto cego no espelho, assim por diante. Então, o grande desafio que eu acho que a gente tem no futuro é quando a gente começa a chegar nessa parte mais difusa, mais difícil de codificar do que são as ações humanas, de repente você fazer uma coisa que não está dentro das regras, que não está esperado. A isso que nós chamamos de intuição, de você tomar decisões sem ter acesso ao conjunto total de informações que seria necessário para você tomar uma decisão mais precisa, ou mais focada, ou talvez mais inteligente em determinados contextos, aí é onde está o principal foco de evolução dos sistemas de informação que vão ser usados para controlar as ações, eventualmente, físicas de robôs, né? Vai pegar um negócio e de repente dizer, pá, se eu pegar isso e tirar esse negócio daqui, essa coisa todinha vai colapsar. Tomar essas ações, vamos dizer assim, que parecem com inteligência, mas na realidade não são levar em conta todo o contexto onde uma ação vai ser realizada e qual é o impacto dessa ação de volta sobre o contexto, que é o grande desafio. Agora, esse emprego cada vez maior de robôs em linhas de produção está afetando o cenário industrial global. Sim. De que maneira? Bom, para começar, você vê claramente, depois da crise nos Estados Unidos e na Europa, a volta da produção industrial sem a criação de empregos industriais. Então você já tem um contexto hoje onde você pode trazer de volta fábricas que foram mandadas para a China, porque o trabalho lá era muito mais barato. Você pode trazer para países como a Holanda, como a França, a Alemanha, os Estados Unidos, usando robôs na linha de montagem, criando 10% do trabalho que você tinha originalmente nessas fábricas quando o emprego foi mandado para a China há 15 anos atrás. E por que você faz isso? Primeiro porque não tem muita gente nessas economias mais sofisticadas para realizar aquele trabalho absolutamente repetitivo e cansativo, onde não tem nenhuma criatividade, onde não há nenhuma imaginação. Nessas economias é muito difícil, não é que não há, mas é muito difícil encontrar pessoas dispostas a realizar esse trabalho e, pior, com a formação para realizar esse trabalho, que é um trabalho que exige um certo tipo de formação e um certo tipo de dedicação, mas ao qual não corresponde uma remuneração adequada para isso.
E você tem hoje robôs de linha de montagem, um dos exemplos mais citados é um robô que custa $22 mil, que é treinável in loco, ou seja, na linha de montagem, ele não precisa ser programado para executar ações. Então você pode pegar o braço do robô, pegar a mão do robô e dizer, ó, a mão equivalente à mão do robô, os atuadores que parecem com a mão dele na realidade, né? E ensinar. Forçá-la a pegar um determinado troço. Ó, toda vez que passar esse branco aqui, você pega ele e põe nesse lugar aqui. Toda vez que passar o azul, você põe para lá. Então você codifica a linha de uma certa forma que os objetos que estão nela possam ser tratados por sistemas que são bem mais limitados do que nós humanos, que não vão ter bom senso, por exemplo, fazer certas coisas, mas são robôs extremamente baratos, não são robôs de $500 mil. Um robô de $500 mil, no tempo de vida útil dele, ele pode custar $1 milhão, $1,5 milhão, porque você precisa programar, você precisa manter, você precisa evoluir, você precisa trocar o software. Todas as coisas que nós fazemos com o software dos nossos smartphones precisa ser feito com o software de um robô, à medida que as funções na linha de produção vão mudando e vão se tornando mais sofisticadas. Já esses robôs industriais de muito baixo custo, que são treináveis para executar funções de montagem na linha. Nem precisa saber programar. Não precisa programar. O próprio funcionário da linha de produção que mostra para o robô o que é que ele tem que fazer. São robôs que têm um tamanho humano, eles cabem na linha de produção da mesma forma que um humano caberia lá e, de mais de uma forma, eles não substituem humanos. Eles realizam funções que os humanos acham literalmente um impossível absurdo eles estarem realizando aquela coisa metodicamente o tempo todo. E eles fazem e muito melhor do que a gente. Durante os próximos 200 milhões de anos. Não é que é sem erro, é que eles, por estarem muito mais, vamos dizer, centrados naquele negócio, até porque foram programados para só fazer aquilo, eventualmente haverá erros. Você vai pegar uma peça qualquer e de repente a peça não está exatamente no lugar que deveria estar, o robô não tem talvez a quantidade de bom senso, não foi programado nele para fazer com a gente, deixar a peça passar, tenta pegar de qualquer jeito, quebra e vai haver erros na linha de produção. Sem erro é um exagero, vai haver erros, talvez haja menos erros, mas quando houver erros, vai haver erros talvez mais complexos, erros maiores, erros de maior impacto, porque não tem alguém lá para dizer para tudo que aquela coisa caiu, entendeu? Durante algum tempo. Claro, como a gente falou antes, isso são processos que são codificados. Então, os processos serão modificados para dar conta de mais aquele problema que foi detectado, que acontece dentro de um certo contexto. Então, nós estamos falando de uma evolução. Não é que robôs chegaram e eles vão dominar tudo e de repente a gente vai ficar sem ter o que fazer. São coisas que nós estamos fazendo, que nós estamos desenhando, estamos colocando nos nossos lugares para executar funções nas quais humanos correm perigo, por exemplo. Um robô que entra no incêndio. Fukushima lá, né, na indústria. Um robô que entra no incêndio. Um robô que entra numa central nuclear que está contaminada. Um robô que vai até a borda de um vulcão para colocar um instrumento de teste. Robôs em miniatura, muito pequenos, que podem ser lançados dentro de ambientes onde humanos jamais nem pensariam estar, como dentro de um furacão, por exemplo, para executar medidas e transmitir em rede essas medidas para um satélite, para um avião que está circulando por perto. Quer dizer, o campo é absolutamente infinito, né? Eu queria agradecer a sua participação. Muito obrigado, Prazer. Silvio. Queria também agradecer a vocês que nos acompanharam em mais uma edição do programa Entrevista. Até a próxima.